Olá, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Crente Podcast. Hoje eu estou com um missionário que veio contar o seu lindo testemunho. Ele veio da cidade de Jabuticatubas e hoje ele está aqui para contar o seu lindo testemunho. Mas antes, você que não é inscrito ainda no canal do Crente Podcast, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de vídeo. Compartilha, vai compartilhando para sua família, para os seus amigos, para os irmãos da igreja. Vai compartilhando em nome de Jesus. E o nosso irmão é missionário, Salvador. Olá, seja muito bem-vindo, Salvador. É um prazer e uma honra, né, a sua presença aqui hoje no Crente Podcast. E eu pergunto para o missionário Salvador, conte qual é o seu testemunho. Eu fico muito feliz em estar aqui, uma realização de um sonho. E eu já posso, então, contar o meu testemunho? Sim, fica à vontade. Eu costumo dizer que, quando eu nasci, já teve um erro ali no início, né, teve um erro, costumo dizer assim, um erro de fábrica. Já nasci com um problema no coração. E aí, desse problema, Papai do Céu foi tão maravilhoso que minha mãe trabalhava para uma família muito rica na época e tinha um médico particular para cuidar da minha saúde até os 6 anos. Por incrível que pareça, o Papai do Céu é maravilhoso, foi lindo. E aí, eu com esse problema, só que eu não sabia, eles esconderam de mim muito tempo. E você não sabia que tinha problema no coração? Não sabia. Minha mãe fez com que os meus 2 irmãos mais velhos ficassem sabendo e tinham que tomar conta de mim, que nós, na época, éramos 6 irmãos. E aí eles tomavam conta de mim, mas não falavam e quando eu sentia alguma coisa, eles vinham correndo, tentando ver o que estava acontecendo, mas não falava nada para mim. Mantinha religiosamente o segredo. Eu só vim saber isso depois que eu fui servir exército, aí tive que fazer alguns exames. Quantos anos? Já estava com 18, por aí. 20 anos praticamente. 20 anos. Como eu faço aniversário em dezembro, né, então já começou tudo para mim é atrasado. Escola, exército. Sim. Aí eu já estava com praticamente 20 anos que eu vim saber. Mas aí começou assim, a minha trajetória de vida. Desde o início, o Papai do Céu já cuidando. E todas as coisas dizendo que não era para dar certo, mas graças a Deus estou aqui hoje. E depois disso teve os problemas, né, de família. Meus pais brigavam muito e a gente vivenciava tudo ali, aquelas brigas. E eu fui crescendo, vivenciando essas brigas. A gente acordava de madrugada com eles brigando. E uma dessas brigas, eu lembro que minha irmã mais velha e meu irmão, cada um segurando o meu pai e a minha mãe, assim, tentando separar a briga deles, e a gente ali sem entender, chorando, aquela confusão toda. E isso foi até a idade de 6 anos, eu vivenciando isso. E, nesse decorrer, as confusões em casa, muitas brigas. Meu pai acabou se separando mesmo, saindo de casa, morando fora, e minha mãe cuidando da gente esse período. Minha mãe tinha que trabalhar. Aí a gente ficava com a minha irmã mais velha, que na verdade era uma criança também. Ela estava com idade de 10 até por volta até com 9, na verdade. 9 até os 13 anos, ela cuidando da gente, minha mãe trabalhando. E minha mãe pagava uma pessoa para ficar com a gente, para ajudar a minha irmã também. E acaba que essa pessoa que ficava com a gente lá na casa. Aí tem um outro detalhe também, que essa casa onde a gente morava tinha um pé de gameleira no fundo, e essa casa todos falavam que ela era mal assombrada, tinha isso ainda. E
a gente, à noite, ouvia barulhos, coisas lá, barulho do lado de fora. E a gente foi convivendo com isso. Minha mãe também enveredada na questão do ocultismo e mexendo com umas coisas lá, ia levar a pessoa lá para casa para fazer umas sessões e tal. E tinha umas reuniões lá também em casa com os meus tios. Eu lembro que, na verdade, eu deveria estar com uns 4 para 5 anos. Eles estavam reunidos do lado de fora da casa e me pediram para buscar cerveja para eles. Eu comecei a levar a cerveja e isso veio na minha memória, que eu ficava assim, mas esse negócio deve ser gostoso, que esse pessoal bebendo e tal. Aí me deu a ideia de ir colocando um pouquinho de cerveja no copo para mim experimentar. E eu fui fazendo aquilo ali e levava para eles lá fora. Aí foi acender cigarro, levando bebida. Acabou que, no final das contas, eu encostei no sofá, virei de cabeça para baixo, desmaiei cantando Ó Minas Gerais. Foi muito engraçado. E passei mal mesmo, tiveram que me levar para o hospital. Com 4 anos? Com 4 a 5 anos. 5 anos. Tiveram que me levar para o hospital. O quadro foi de coma alcoólica mesmo. Meu o médico Deus. xingou, falou que pessoal irresponsável, tal. E eu não sei se por esse caso, que minha mãe fez uma promessa de todo dia 13, que é o dia do Santo Antônio, de fazer uma homenagem na fogueira, fogueira de quadrilha, né, do Santo Sei Antônio. como é São João, né? Na Santo Antônio, dia 13. Dia 13 de junho, que a gente tinha que fazer. Ela fez essa promessa, que ela ia fazer até Você fala fogueira como fosse aquelas festas de São João que faz, né? Ela fazia tipo assim, né? a fogueira, canjica, quentão. Sim, isso mesmo. Isso. Então ela fez essa promessa, que ela ia fazer enquanto eu tivesse vida. Só que chegou por volta de uns 13, 14 anos, nós paramos com isso. Chega. Mas teve essa questão nesse meio tempo. Agora, não sei se foi por esse motivo do coma alcoólica. E, no decorrer da minha trajetória, teve ainda, na infância, minha mãe teve que trabalhar, mudou de horário, foi trabalhar de madrugada. E quando ela foi nesse período de trabalhar de madrugada, ela pagava também a pessoa para dormir em casa. E nesse meio tempo, aconteceram coisas com essa moça lá. Ela tomando conta da gente e acabou que ela envolveu, já teve casos assim, que ela me molestava você? Ela teve esse caso. Aí isso, por incrível que pareça, não ficou só nessa, foi outras também que foram contratadas, trabalharam lá, e acabou também acontecendo o fato. A mesma coisa, né? E a gente crescendo nessa confusão toda. E com o passar do tempo, eu estava com mais ou menos 7 anos, aí meu pai, ele comprou uma casa num outro bairro diferente da onde a gente morava, e a gente mudou para esse outro local, mas minha mãe não queria ir de jeito nenhum, mas acabou que ela teve que ceder, que meu pai chegou com um caminhão lá e vamos mudar. E antes disso também, que eu estava me esquecendo, eu não sei se por causa das brigas, eu tinha no meu coração uma vontade louca de suicidar, de tirar minha vida. Nossa, com essa idade? Com essa idade, pequeno ainda. Meu Deus. Eu cheguei a entrar debaixo de carro, uma dessas vezes o proprietário viu que onde que a gente morava era uma rua assim, uma descida, e tinha uns buracos, né, que era aquela rua muito cuidada, de terra. Sim. Aí os carros estacionavam, eu deitava debaixo dos carros, enfiava no buraco e deitava para as pessoas não me verem, mas
papai do céu estava me vendo. Sim, com certeza. Aí o proprietário ia lá, me tirava debaixo do carro e levava lá para dentro. Já teve caso de um carro vir descendo, eu saí correndo, meu irmão mais velho correr atrás de mim, segurar. Então tinha essa desejo, essa vontade de se suicidar. Mas não estava em mim, né? É uma coisa que a gente sabe que espírito, hoje né? Maligno. Então tinha essa vontade muito real, muito forte dentro de mim. E hoje eu sei que era o inimigo mesmo tentando tirar a minha vida, ceifar, né? E foram acontecendo essas questões. E no decorrer da minha... depois dessa questão, né, que a gente mudou, aí a gente foi para morar no bairro Campo Alegre, lá em Belo Horizonte, e minha mãe faleceu, eu estava com 8 anos de idade. Depois que a minha mãe faleceu, aí a minha irmã que ficou tomando conta da gente, ela ficou no lugar da nossa mãe, praticamente. A gente a trata como irmã-mãe, porque ela assumiu mesmo. Cuidou, né? Ela assumiu. Ela fez um propósito de que ela não iria se casar enquanto não casasse todos os irmãos. Quantos irmãos? Na época, nós éramos 6 com essa minha irmã, né? Sim. Mas só que a gente tinha mais um irmão mais velho, que foi antes do casamento, que o meu pai, antes de casar, teve... Sim, com a sua mãe, né? Não foi com a minha mãe, foi com uma Sim, outra antes de casar com sua mãe, isso. casou com outra mulher, Ele né? teve... outra mulher. Aí teve esse meu irmão. E a gente não sabia dessa situação, a gente não o conhecia. E aí minha irmã assumiu a casa praticamente. Nós tivemos a questão de... quase que a gente foi leiloado, na verdade. Porque meu pai falou assim, não vai ter como cuidar dos meninos, que eu não vou morar com os meninos. Aí perguntou para os tios, se os tios assumiam responsabilidade de cuidar deles. De cuidar, né, da gente, os 6. Aí a maioria dos tios falou assim, não, os 6 não dá conta, a gente... Se pegar 1 ou 2 dá para tomar conta, mas os 6 não tem jeito. A gente já tem os nossos filhos e tal, então acabou que meu pai falou assim, então dividir eles, separar não vou. Eu quero que cuide, mas tem que ser todos juntos, morando juntos. Aí até nós chegamos a morar por volta de uns 6 meses na casa de uma das nossas tias, mas não deu certo. Aí nós voltamos para a nossa casa e lá na nossa casa começou a acontecer muitos fenômenos sobrenaturais. E eles foram acontecendo, aí meu pai chegou à conclusão de convocar um pessoal que ele conhecia para fazer uns trabalhos, que chamam de trabalho de descarrego daquela situação lá. E aí nesses trabalhos nós somos orientados a que nós teríamos que frequentar essas sessões para a gente ser limpos, para limpar a casa e tudo. Só que aí a gente aprendeu algumas coisas, a gente viu muitas coisas diferentes e que hoje eu não compactuo, porque não tem... Não é mais isso mais, né? De graças Jesus a Deus, agora. Estou liberto. Graças a Deus. E aí a gente assim, conviveu com muitas situações estranhas, muita coisa aconteceu nesse meio tempo. E... vimos muitas coisas. Meu irmão mais velho mesmo via vultos dentro de casa, via pessoas do lado de fora correndo, situações N. E a gente foi orientado, que a gente era orientado a colocar uma obrigação na segunda-feira para que aqueles fenômenos não acontecessem mais lá dentro de casa. E todas as segundas a gente tinha que fazê-lo. E, por incrível que pareça, eu era o único que fazia e colocava os negócios e dava muito certo, vamos dizer assim. E quando eu participava das reuniões lá, das sessões, sempre eles falavam que eu não estava concentrado. Falavam assim, você concentra que senão vai morrer alguém aqui dentro. Porque você não está concentrando. Mas não era, na verdade, é isso. Hoje eu sei que não era essa questão da concentração, era porque realmente
tinha algo diferente na minha vida, né? A presença, a luz, né? Então, isso ofuscava e atrapalhava muito as reuniões lá, as sessões. E graças a Deus hoje eu entendo essas questões. E aí as coisas foram acontecendo. Na época, igual eu falei do meu irmão, minha irmã mais velha, nossa irmã-mãe, que nós a consideramos, ela foi atrás desse irmão mais velho e conseguiu contato, procurou e conversou com ele e marcou para ele encontrar com o restante dos irmãos. Quando ele chegou na família, ele já foi chegando para mudar toda a história, a verdade, seja essa. Ele chegou, já me viu trabalhando, na época eu estava com 12, 13 anos, eu trabalhava num bar, pra você ter ideia, eu trabalhava num bar, eu tinha uma estatura boa, mas eu era criança. Eu trabalhava num bar, vendia bebida, trabalhava. Era balconista de bar. Aí meu irmão chegou, olhou aquela situação e falou assim, não, isso está errado, você vai sair disso. E ele me propôs trabalhar com ele montando móveis, que era a profissão dele na época. E minha irmã, essa irmã mais velha, ele levou para trabalhar num escritório também. Então ele chegou, foi mudando. E ele ainda falou assim, não, vocês vão ter outro estilo de vida. Essa vida ele não gostou da situação nossa lá. E graças ao bom Deus, que nessa empresa onde que ele trabalhava, tinha um funcionário lá que ele era da Assembleia Evangélica e começou a pregar para mim, falar de Deus para mim. Só que ele era muito educado e o pessoal falava assim, esse rapaz aí, ele é, né, pejorativamente que eles falam, né? Mas ele era muito educado, mas um homem servo de Deus mesmo. Aí falava assim, ele está querendo outra coisa com você, mas ele todas as vezes pregava, falava do amor de Deus para mim, pregando, e eu ficava ali admirado, né, com aquela pregação dele, e nesse meio tempo, lá em casa, uma verdadeira baderna, bagunça, briga, era briga de... Tinha sábados lá que era briga de enxada com foice. Nossa, era bem violento, era, né? Uma loucura, então, loucura. Meu Deus. A ponto do meu pai chegar um determinado dia com um pedaço de Bíblia, ele não chegou com a Bíblia inteira, não, um pedaço. Ele falou assim, não, a única coisa que vai conseguir resolver essa situação é esse livro aqui. E deixou aquele pedaço lá e falou, vocês vão ter que ler. E tinha na época também, passava o programa do missionário lá dos Estados Unidos, Rex Humbard. E esse programa, ele passava aos domingos. E meu pai obrigando a gente a assistir. Ah, tá, eu até esqueci desse detalhe. Antes disso, quando a gente mudou para Campo Alegre, lá na época nós não tínhamos televisão. E a gente assistia televisão na casa dos vizinhos e tal, quando deixavam, né? Sim. Que era um tal de... esses meninos estão sujando a casa e a gente tinha que sair para eles limparem a casa. Desculpa. E aí, meu pai comprou uma televisão preta e branca para a gente e com uma tela colorida, em plástico, na verdade, que era como a gente via a televisão colorida, que as imagens passavam dependendo da cor. Da cor da telinha. Ela ia mudando a cor. E quando meu pai comprou essa televisão, o que acontece? Eu, de madrugada, ia para frente da televisão e ficava assistindo filme de terror. Assistia filme de terror. E, olha você vê, na minha idade, na época, eu deveria estar com o quê? Com 9, 10 anos, assistindo filme de terror, tranquilo, e gostava mesmo. Mas mal sabendo eu que aquilo estava abrindo portas, né, para o inimigo entrar. É onde que essas confusões iam acontecendo. E era sagrado. Geralmente era de sexta para sábado que passavam esses filmes mais pesados. E sexta para sábado eu estava lá sentadinho vendo o filme. E aí a casa, aquela verdadeira bênção, né? Aquele bagunça. Peso, né? Bagunça. É porque abre portas, né? Você assiste filme de terror, traz coisa ruim para sua casa. Né? Isso é fato, isso é verdade. Pesados, e coisas pesadas mesmo acontecendo. E aí, na hora que eu começo a trabalhar
né, com meu irmão, e essa pessoa foi pregando para mim, e eu comecei a folhear aquele pedaço de Bíblia, e comecei a tomar um certo gosto, porque a palavra já foi apresentada para mim, e eu levantava de manhã, domingo, secretamente ia lá assistir o programa do Rex Ramba, e desligava a televisão para ninguém ver que eu estava assistindo, e voltava a fazer alguma outra coisa, mas bem escondido, ninguém via. Aí, praticamente com 14 anos, eu, dentro da igreja religiosamente, né, vendo aquela imagem ali, eu senti a presença mesmo, eu falei, não, por que isso aconteceu com este homem e tal, e o Senhor Espírito Santo foi me tomando ali naquele momento. Aí eu falei, não, eu tenho que procurar uma igreja, eu tenho que sair daquele local ali e falei assim, não, eu tenho que procurar uma igreja verdadeira, uma igreja que realmente vá me trazer a presença. Aí no bairro onde que a gente morava tinha uma igreja, assim, uma portinha pequenininha, uma igreja, o pastor lá até ele falava Jesus maravilhoso. Era uma igreja muito simplesinha. E eu tomei um amor para aquela igreja. Tanto que até hoje eu amo igrejas pequenas. E ali eu comecei a frequentar aquela igreja, só que escondido da minha família. Minha família não sabia. Eu me arrumava, dava a impressão de que eu ia sair para namorar, por alguma situação assim, eu ia para a igreja. Aí a irmã mais velha, minha irmã mãe, começou a desconfiar daquela situação e ela foi, um determinado dia, me seguiu. Eu fiz de tudo, assim, né, olhando e tal, não vi que ela estava me seguindo. Ah, você não viu. E ela me seguiu. Aí eu entrei na igreja, 10 minutos que eu entrei dentro da igreja, o diácono chegou e me chamou, falou assim, tem uma pessoa ali fora te chamando. Me chamando? Aí quando eu cheguei lá, minha irmã mãe, ela só falou para mim assim, ou você vai embora comigo agora, ou eu entro aí dentro e quebro você e todo mundo aí dentro. Nossa. Eu falei assim, então, estou indo. Aí fui com ela, como se baixei a cabeça e voltei para casa com ela. E aí meus irmãos ficaram sabendo que eu estava frequentando essa igreja. Eles ficaram todos, falaram assim, para nós você morreu, você não existe. Meu Deus. Eles me isolaram. Eles não aceitavam. Não aceitavam. Mas hoje eu sei que é o inimigo, né? Eles não me aceitavam. Meu pai foi o único que ficou... meu pai ficou... ele ficou neutro, ele não tomou parte de nenhum dos lados. Mas, por outro lado, todos os meus irmãos, os 5, me gelavam. Eles conversavam como se eu não estivesse do lado deles. Aí, quando meu pai mandava fazer alguma atividade que eu tinha que ir junto, eles falavam assim, fala com esse daí aí, que era aquelas questões assim de... Meu Deus. Fala com ele aí para fazer isso assim. Mas não me dirigir a palavra. E aquele ali foi me apertando e me machucando muito, porque meus irmãos, né? A família. Sim. E aí chegou um dado momento que eu falei assim, a partir de hoje eu não vou mais ser crente, eu não vou mais à igreja. E como de fato eu parei de ir à igreja, mas só que a gente sabe que quando o Senhor Espírito Santo entra na vida da gente, não tem jeito. Tem um chamado, né? Não tem jeito. Mas aí eu continuei convivendo, tendo a minha vida cotidiana normal, só que não estava mais frequentando a igreja, mas recebi a palavra, recebi a semente. A semente caiu numa terra boa. Né? E aí, depois disso, eu percebi que a minha vida virou de ponta cabeça. E foi só bagunça depois disso. Quando eu servi o exército, já estava com praticamente 19 anos, que como eu faço aniversário em dezembro, aí sempre tudo para mim é mais atrasado. E aí eu fui servir o exército, eu já estava com 19 anos. Aí quando eu comecei a servir o exército, né, aquela farra toda, né, bagunça
era normal. E a minha irmã, a minha irmã mais velha, nesse meio tempo, ela aceitou, ela conheceu Jesus. A que me tirou da igreja. Meu Deus, que bênção. Papai do céu é lindo. Aí ela chegou um certo dia lá, ela chegou para mim e falou assim, ó, eu estou indo na igreja Batista Monte Sião, perto de casa mesmo, e todos os sábados tem culto de jovens. E você vai. Se você não for, você vai tomar uma surra. Isso eu estava com 19 anos. Mas é minha irmã mãe. Você respeitava, né? Aí respeita, né? Como de fato, respeito. E aí eu falei assim, ó, eu não te garanto que eu vou essa semana, mas na próxima semana eu vou. Ela falou assim, não, você vai essa semana. Só que deu uns contratempos, aí não teve como eu ir mesmo. Só que aí, umas 2 semanas depois, eu fui com ela. E fui e gostei, porque né, a semente já tinha sido plantada. E a gente, frequentando ali, começando a buscar novamente a presença do Senhor. E foi muito bom, porque eu percebi como que Deus trabalha, como que Deus faz. A mesma pessoa que me tirou da igreja, com as palavras que eu vou te bater, foi a mesma que me fez voltar para a igreja com a mesma palavra. Se você não for, você vai apanhar. Ao contrário já, né? E foi bênção, porque depois disso, aí eu comecei a frequentar mesmo essa igreja. E não que eu fiquei firme, mas comecei a frequentar, comecei a buscar mais a presença do Senhor. E foi maravilhoso. Aí comecei a ajudar na igreja, comecei a participar dos trabalhos e fazer louvor na igreja. Só que assim, quando eu pegava no violão para tocar, todo mundo saía correndo. Acho que até o cachorro tampava os ouvidos. Porque a minha irmã falava assim, você canta para um lado e o violão sai para o outro. Não encaixa os sons. E quando eu fui tocar para o irmão que era o ministro lá, né, que fazia o louvor, aí ele foi e ouviu e riu e falou assim, nós vamos continuar limpando o banheiro com você, porque eu acho que você limpando o banheiro é melhor do que cantando. E aí, eu fiquei meio chateado com aquilo. E chegava em casa, ensaiava, mas minha irmã falava, não tem jeito. Meu pai também, você é um bobão, você é um... Ele me xingava? Me xingava, até praticamente quando eu casado, ele falando, você é um bobão, você não vai... Sempre colocando você para baixo, né? Para baixo. Né? E aí ele falou, desanimando, né? Pra que você é um bobão, comprou violão, você não sabe tocar, você não vai aprender nunca, você gastou dinheiro à toa, pega esse violão, devolve esse violão e tal. Ele falou na minha cabeça praticamente 24 horas. A minha irmã, ela ficou com tanta dó, e na verdade a palavra certa foi essa, que ela foi até um vizinho lá, que ele tocava violão na época, aí ele ensinou para ela 2 acordes, e até a música é Caminhando e Cantando, do Geraldo Vandré. E ela chegou lá em casa e me passou esses 2 acordes e a música. Foram as únicas coisas que eu praticamente fazia no violão. Então, ou seja, eu não tive a oportunidade de aprender com uma pessoa, tal. Eu fui mesmo na base da questão assim, do ímpeto, da violência, não digo violência, né, mas da insistência mesmo, né? E chegou um dado momento que eu falei assim, não, tem que aprender mesmo, porque era direto, eu pegava o violão... Era um desejo que você tinha, né, para tocar, para aprender, né? Verdade. Mas era para tocar na igreja? Na igreja. Era a minha sim. intenção, era tocar na igreja. E aí eu tive a brilhante ideia
eu estava no centro de BH, no centro de Belo Horizonte, passando na rua Curitiba, vi uma placa assim, Ordem dos Músicos. Eu falei assim, agora não vai ter jeito. Eu vou entrar aqui, eu vou fazer minha inscrição, eu vou estudar, vou praticar e ninguém vai rir de mim mais. Acabou. Aí entrei na recepção, a secretária foi muito educada, perguntou de que se tratava, o que eu queria. Eu falei, eu tô querendo fazer inscrição, que eu tô querendo aprender violão, mas ela perguntou a minha idade. Na época eu estava com estava com 21 anos na época. Aí ela falou assim, se você tivesse uma idade menor, até indicar para você fazer na UFMG, até que é de graça, que você já ia entrar direto na UFMG e aprender. Ela falou, mas a sua idade já não permite. Mas o que acontece? As turmas já estão fechadas e só provavelmente vai ter daqui a 5 meses tem novas inscrições aqui para completar a turma e tal, porque as turmas vão passando de fase, de né? fase, aí vai encaixando os novatos. Mas o que acontece? Já que você tem essa pretensão mesmo, tem um professor aqui, eu vou conversar com o professor, de repente ele faz uma audição com você e, quem sabe, te encaixa numa desistência que tiver. Eu falo, ótimo. Ela foi lá dentro, conversou com o professor, voltou, falou, o professor aceitou te ouvir e daqui a pouco ele vai te chamar. Eu falei, ótimo. Aí ele me chamou, fui lá para dentro, ele falou, fecha a porta. Aí quando eu entrei, eu fiquei assim, imaginando o que ele ia pedir, né? Aí ele falou assim, eu vou bater aqui e você vai repetir o som na porta, como se estivesse batendo. Aí ele bateu, eu repeti o som, só que na minha cabeça eu estava repetindo certo. Ele batia de um jeito, eu batia totalmente contrário. Aí ele falou assim, eu vou bater palma, você vai repetir. É uma coisa assim meio esdrúxula, mas até na palma eu estava desafinando. Mas é exatamente pelaquela questão de ficar pensando no pejorativo. Eu não vou ser aquele ninguém. Negativo, eu vou né? sempre ter esses problemas e era o que sempre me puxava. Até hoje, mas graças a Deus, o Papai do Céu está trabalhando. Mas até hoje ainda tenho... Eu vou chegar lá. Tá. E aí, ele foi e falou assim, eu tenho mais um teste para fazer, eu vou tocar aqui nas teclas, você não vai olhar e você vai falar se eu estou subindo ou se eu estou descendo. Aí ele tocava os sons lá, aí eu ficava prestando bem atenção, ele subiu ou desci? Eu, subiu, desci. Aí depois ele repetia mais umas outras teclas, uns sons, subi ou desci? Eu ficava pensando assim, agora desceu. Sempre que ele falava uma coisa, eu interpretava outra. Mas é o nervosismo também e aquela frase já na minha cabeça de você não vai dar nada, você não vai conseguir, você é um bobão. Sim. Então, é uma coisa até que eu quero até deixar aqui, que pedir para que os pais, né, que eles tenham muito cuidado com o que eles falam com seus filhos, porque de repente você pode estar traumatizando, sim, deixando o seu filho, que eu falo de mim mesmo, hoje eu tenho uma dificuldade, às vezes até de escrever na frente das pessoas, que eu fico assim, eu vou errar alguma coisa, a pessoa está olhando, é um trauma, e olha que eu já estou com quase 60 anos de idade. Não parece. E é um trauma. Eu tenho esse trauma comigo. Apresentar em público foi um... Papai do Céu vai quebrando, o Senhor Espírito Santo vai trabalhando, mas era uma tragédia. Então, isso tudo pejorativo, porque palavras que foram ministradas de uma pessoa assim, que eu amo, mesmo que já nos deixou, tal, mas amo. Sim. É o meu pai, é uma referência de vida. Sim. Mas são palavras que pesam até hoje. Mas aí, assim, o Senhor, o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração. E eu, graças a Deus, estou
vencendo essas barreiras, mas graças a Deus. Ainda pesa muito, muito. Sim. Questão de lidar com o público, até mesmo questão de chefiar. Eu fico assim, não, eu não vou dar conta. É uma coisa que me cobra. Eu costumo até dizer que Paulo, quando ele teve aquela referência de um espinho na carne, esse é o meu espinho na carne. Eu trago como meu espinho na carne. Porque todas as vezes que eu penso em, como se diz, alavancar em alguma coisa, vem essa cobrança. Você não vai conseguir, você não vai dar em nada. E aconteceu um fato muito engraçado, que eu estava na casa da minha madrinha, essa que era patroa da minha mãe, né? E ela já muito tempo, eu estava com os 4 filhos, já estava velho já. E ela tinha passado por uma cirurgia. E ela estava acamada, eu fui até a casa dela, conversando com ela e tal. E quando meu pai sempre falava assim, sua madrinha é rica, qualquer hora ela vai te pedir para ler uma carta que vai chegar e você não vai ter condição nem de ler uma carta. Que vergonha, não sei o quê. E eu ficava assim, não, eu tenho que dar uma resposta. E eu ficava com aquela cobrança para mim mesmo. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente lá para minha madrinha para mostrar que eu sou uma pessoa... É capaz de, né, fazer várias coisas. Uma pessoa, né? Conhecedora das coisas, instruída, tal. Aí, cargas d'água, eu estava lá na casa dela, ela na cama e o telefone na cabeceira, no quarto dela, assim. E eu sentado do lado. E o telefone toca. Para minha infelicidade. Aí veio na minha cabeça assim, agora é a hora de você mostrar. Agora é a hora. Aí eu pensei assim, já sei o que eu vou fazer. Aí ela olhou para mim e falou, atende para mim, que ela estava acamada. Eu peguei o telefone e fui atender como se atende na empresa ou na residência. Aqui é a residência da dona fulana de tal. Para minha insatisfação e infelicidade, era o filho dela. Estava do outro lado. E ela ficou me olhando assim. E ele, que palhaçada que é essa aí? Que palhaçada, eu quero falar com minha mãe. Passa o telefone para ela. E xingou mesmo. Vixe, eu fiquei assim, eu tentei remediar a situação, ficou pior. Porque aquela questão, aquela cobrança, aquela coisa de querer mostrar que eu era uma pessoa instruída, que eu era uma pessoa capaz e tal. De tanto meu pai falar na minha cabeça, de tanto ele falar, que eu não ia conseguir nem ler uma carta que ela precisasse, né, que às vezes ia chegar uma carta para ela, uma correspondência, e ela ia pedir para me ler, eu não ia dar conta de ler. E eu fui querer mostrar, falei, não, vou dar uma demonstração, mas infelizmente acabou que aconteceu esse fato. E ele xingou todo, eu passei o telefone para ela, aí ele ficou xingando ela também, que isso é palhaçada, o que vocês estão arrumando aí? Ela olhou assim, nem eu tô sabendo o que está acontecendo. Ela ficou mais surpresa ainda, e ela ficava me olhando. E aí, quer dizer, eu tentei provar uma coisa e acabou que... Dando errado, né? Totalmente errado. E assim foi. Depois desse ocorrido, igual eu já falei que eu estava ajudando lá na igreja e tudo, né? E acabou que eles me colocaram para ajudar numa igreja próxima lá, na igreja lá no bairro Solimões. Eu comecei a dar um apoio na igreja lá, que era, às vezes ia lá para pregar, às vezes ia lá para tocar mesmo, que graças a Deus o Papai do Céu foi me ajudando e eu comecei a tocar alguns corinhos e aí eles colocaram para dar um apoio a essa igreja lá. Aí, nesse meio tempo, eu casei, no meu primeiro casamento, né? E fui morar no bairro São Geraldo, que é totalmente ao contrário. Como se diz, tem que atravessar a cidade. E quando eu fui morar nesse bairro São Geraldo, eu continuei dando assistência a essa congregação.
E numa dessas idas e vindas, aconteceu um fato muito interessante que até hoje eu fico vendo como que Deus cuida. E sempre que terminava o culto lá, ela sempre preparava algum lanche, como eu ia viajar, né? Praticamente a viagem, que tinha que sair de lá, era uma condução até o centro e do centro até o bairro onde eu morava. E isso era o quê? Já era mais de quase 2 horas de percurso. E ela preparou um lanche para a gente lá. E depois desse lanche, eu fui para o ponto de ônibus, faltando uns 10 minutos para o ônibus encostar. Quando eu subi, que eu passei no ponto de ônibus, tinha 2 rapazes agachados. Eu passei e cumprimentei os rapazes. Só que eles não me responderam. Eu até fiquei na minha cabeça, que rapaz sem educação e tal. Eles eles não estavam me vendo, a verdade é essa. Essa impressão que eu tenho. Sim. Aí eu passei, encostei mais para frente assim. Aí quando o ônibus chegou e encostou, os rapazes levantaram e entrou e já foi direto na roleta e o outro ficou em pé na porta. Aí na hora eu encostei, eu estava encostado no muro, eu fiquei parado e falei assim, ele está em pé na porta, às vezes está conversando com o motorista, é colega do motorista. Aí passar ele entrar, eu vou entrar. Só que ele ficou parado na porta, aí eu fiquei esperando para ver o que estava acontecendo. E o outro voltou e os 2 saíram e não olharam para mim em momento algum. E foram para trás do ônibus. Na hora que ele chegou depois para frente, que eu vi que ele levantou a arma. Aí eu, ele estava com Era um assalto. Um assalto. Aí quando eu entrei no ônibus, o cobrador falou assim, olha aqui, nós vamos te deixar mais à frente, onde tem mais linhas de ônibus, porque nós acabamos de ser assaltados, nós vamos ter que passar na delegacia, porque esse ônibus não vai poder seguir viagem. Eu fiquei mais assustado. E eles não, em tempo algum, olharam para mim, não, porque eles poderiam até pensar que eu era um policial que estava ali apaisando, Sim. mas não olharam para mim. Aí eu fui entender que foi o cuidado de Deus. Foi o cuidado. Porque eles não, em momento algum, se dirigiram à minha pessoa. E eu fiquei até chateado, porque eu cumprimentei, eles não falaram nada. Mas eu vi que é um cuidado de Deus. Sim. Deus, nesse momento, me guardou. Me livrou de ser exposto, né? Porque é como no livro de Salmos, né, 91, né? Que nós vamos ver o castigo dos ímpios, né? Que a palavra fala que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sim, isso né? mesmo. Amém. Então a gente vê o cuidado de Deus aí. E outra situação, eu vou contando, eu vou lembrando. Vai lembrando, né? Porque Sim. quando eu estava com a idade de uns 9 para 10 anos, eu tive um desejo de entrar numa empresa estatal. E fica aquele desejo, mas só que eu esqueci dessa questão, o tempo passou. Aí quando eu estava já casado e tudo, eu comecei a trabalhar numa faculdade, e nessa faculdade eles criaram um ensino para ajudar os funcionários chamado suplência. E nessa suplência, eu comecei a fazer, apareceu eles abriram o concurso para essa empresa. E aí começaram a abrir as inscrições. Eu falei assim, vou tentar, né? Mas me esqueci totalmente do meu desejo lá da época que eu era criança. E por incrível que pareça, fiz uma vez só E na criança você tinha o sonho de entrar nessa empresa. Aí você cresceu. Esqueci. Esqueceu que tinha aquele desejo lá atrás, né? Esqueci totalmente. E se você aceitou o emprego? Não, com certeza. Claro, né? E quando eu fiz esse concurso, eu imaginei assim, falar, não vou passar, eu vou fazer só por fazer mesmo, e até porque na época eu estava fazendo essa suplência. Foi como se diz, um divisor de águas mesmo, que me ajudou muito para passar. E quando chegou o resultado, eu nem acreditei. Assim, foi
pensa assim num estádio, um estádio de futebol lotado de pessoas, muita gente, e de todos os níveis de ensino, de conhecimento. E eu olhei assim e falei assim, Tanto que no dia que nós foi para fazer a prova, o ônibus não conseguiu chegar próximo do local de prova. O motorista abriu todas as portas assim, o pessoal entrava, saía por onde queria. O motorista falou, não tem jeito, o cobrador não cobrou passagem, não teve jeito dele nem sair da roleta, de tanta gente que estava, e ele teve que parar bem antes, porque o pessoal, muita gente, muita gente. E Papai do Céu me abençoou. Eu passei, quando chegou o resultado, eu não acreditei, eu fiquei assim, é alguma pegadinha. E aí comecei a ver o cuidado de Deus, que às vezes a gente pode abrir mão dos nossos sonhos, mas Ele jamais se esquece. Sim. Ele realiza os nossos sonhos, os nossos desejos, no tempo dele, claro, né? E então Ele colocou numa suplência, num lugar, me capacitou para que eu pudesse entrar nessa empresa. Eu até hoje estou lá, já praticamente 20 anos trabalhando. Muito tempo já, né? 20 anos. Então, o Papai do Céu é maravilhoso. E, assim, depois de um tempo que eu estava trabalhando lá, que ele veio, o Senhor Espírito Santo falou comigo, você não pediu? Tá aí. Não lembrava, mas Deus lembrava. Deus lembrou, né? Não, Deus nunca esqueceu, não né? esquece. Era um desejo, um sonho de criança. E, por incrível que pareça, eu não contei para ninguém que eu tinha esse sonho. Não contei para ninguém. Ou seja, só ele sabia. Só Deus sabia, né? E aí ele realizou o meu sonho. E tem realizado os meus sonhos. Glória a Deus. Amém. Eu vou voltar um pouquinho na sua infância. Você fala que era parte da família do meu pai. Do seu pai que mexeu com o ocultismo, sim, né? Sim. Ocultismo, né? Sim. Mas você via algo mais ali, algo mexia em você? Como você fala assim, mas eu tentei me matar, mas era através disso aí ou era através só do seu pai? Na verdade, na época que eu tentei os suicídios, na verdade, nós não tínhamos sido apresentado a esse ocultismo pela essa família. Sim. A minha mãe que levava umas pessoas lá em casa e para fazer esses trabalhos. Tinha os trabalhos, mas ela não deixava a gente participar. Ela, a porta na casa, lá na sala, tinha uma porta. Na verdade, a sala tinha duas portas. Tinha uma porta que separava dos outros cômodos para a cozinha e tinha a porta da sala mesmo, da serventia da rua, como se diz. Sim. Então, ela fechava as duas portas, fechava a janela e tal, e fazia os trabalhos lá com a pessoa que ela levava, mas ela não deixava a gente participar. Que ela falava que aquela coisa não era para criança e tal. Mas aí nós fomos apresentados depois. Então, nesse período do suicídio, dessas vontades, era mesmo... Eu entendo que era uma parte por causa das brigas que eu vivenciava. Que você vivenciava, né, dos seus pais. Você não tinha vontade de viver mais? Porque eu ficava vendo assim que... eu ficava pensando assim, se minha mãe e meu pai, eles estão brigando assim, não tem sentido vida. Entendi. Na minha cabeça, né, eu ficava assim, vou tirar minha vida, que não vai fazer diferença. Entendi. Porque a gente tem aquela questão de referência dos pais, né? Tem. E meus pais, cara, briga direto, briga. De como qualquer maneira afeta os filhos, né? Demais. E, assim, era direto, eles não tinham momentos, assim, pelo menos que eu me lembre, eles não tinham aquele momento de namoro, de família. Tranquilidade, assim, né, mãe? Era só quando não pai. Estavam brigando, mas eles estavam no mesmo ambiente, mas não se falavam. Entendi. Não se falavam. Tanto que quando ia falar, era aquela coisa assim, fala com seu pai aí, que é isso assim, que eu tô precisando disso. Aí fala com sua mãe, que eu não tenho isso agora assim. Então Meu Deus. Era aquelas coisas das antigas, né? Que Sim. Não se dirigia a palavra, mas tinha que ter um intermediário, um intérprete no meio. E quando não estavam brigando. Sim. Então você... Assim, pode falar. Minha mãe, ela tinha o cuidado... Na época meu pai trabalhava, ele era guarda civil.
E quando ele chegava, ela fazia inspeção na roupa dele. Olhava bolso por bolso, se não tinha nenhum cabelo, se não tinha nenhum vestígio de que ele de outra tivesse mulher, traído. né? Traído. Teve um dia que ela achou lá um fio de cabelo para ele explicar, mas foi uma confusão. Meu Deus. Uma confusão. Então você cresceu, mas você mexeu com o ocultismo depois que cresceu? Olha, com essas coisas ruins? Eu mesmo não cheguei a mexer, mas a questão é essa, que quando a gente tinha que fazer essas oferendas lá para eles na segunda, a minha oferenda era a que eles falavam que recebiam. Eu não entendia por quê. Sim. Mas, na verdade, eles estavam tentando me puxar para o lado deles, que eles falam que aí você tem que fazer mais vezes e tal. Você não aí fez mais. Eu não quis mexer. Aí, quando eu estava, na verdade, com 14 anos, eu encontrei realmente a Deus, né? Deus, e tive esse encontro mesmo, real com o Senhor. Amém. Aí eu falei assim, não vou mexer com isso mais, eu não quero. E nunca mais teve desejo de tirar a vida? Não, graças a Deus. Não. O Papai do Céu entrou, fez a diferença. Graças a Deus. Não teve depressão? Teve algo? Não. Graças a Deus, não. Graças a Deus. Não, quando ele chega, ele faz, ele é perfeito. Amém, glória a Deus, né? A gente aceita Jesus, glória a Deus, mas tem tempo não, né? O inimigo faz de tudo para nos deixar fraco, né? Esmorecer ali, ter depressão, ansiedade, né? Mesmo que você aceitou ali Jesus, mas o inimigo, ele sempre está ao redor, né? Querendo nos derrubar. Verdade. Mas nós temos que estar firmes em Jesus, né? Para que isso não aconteça. Verdade. Né? Então, esse é meu testemunho. Glória a Deus. Amém, né? Eu vou pedir para o irmão fazer uma oração, né? Para pessoas que estão ali assistindo do outro lado, não sei onde que estão nesse momento, se estão na sua casa, no seu carro, né? Mas está escutando, está assistindo esse testemunho, né? Que você venha receber essa oração de Deus para a sua vida. Amém? Pode orar, irmão. Amém. Senhor Deus soberano, eterno, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. E sabemos, Deus, que o Senhor é aquele que pode prescutar o coração do homem mais íntimo do ser. Que a tua palavra declara que o Senhor pode ir no mais íntimo, onde nós não podemos. E aonde quer que esse testemunho chegar, que o Senhor possa tocar vidas, que o Senhor possa tocar corações, assim como o Senhor fez na minha vida. Que o Senhor possa tocar pessoas, que o Senhor possa tocar e fazer com que essas pessoas venham realmente reconhecer que só existe um Deus, o Deus que nos tirou do lamaçal do pecado, o Deus que nos trouxe vida novamente, o Deus que nos trouxe para a nova vida, a vida com Cristo, uma vida que realmente é uma vida totalmente diferente da que o mundo nos oferece. E aonde quer que esse testemunho chegue, que o Senhor possa tocar essas vidas, que o Senhor possa tocar essas pessoas, que essas pessoas possam ser transformadas pelo poder do Senhor Espírito Santo. Porque é o que nós te pedimos, Deus. Porque nós sabemos, Deus, que nós não temos poder em nós mesmos, nós não temos força em nós mesmos se não for dada pelo Senhor. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós proferimos, se o Senhor não estiver, se o Senhor não o quiser, nós não temos força, nós não temos condição de fazê-lo. Somente no Senhor e com o Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor tenha infinita misericórdia e alcance essas vidas, alcance essas pessoas, que aonde eu não tenho condição de ir, aonde as nossas vidas não têm condição de ir, mas o Senhor Espírito Santo tem condição de ir e Ele possa alcançar e salvar, que essa é a função nossa aqui na Terra, é de resgatar aquilo que se perdeu, aquilo que havia se perdido. E por isso nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, alcance essas vidas, alcance esses corações e liberta, transforma, e aonde for preciso que haja cura, que haja libertação, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz no livro de João, capítulo 14,
versículo 12, que nós, em nome do Senhor, faríamos sinais, se possível, até maiores do que o Senhor assim o fez. É por isso que nós te pedimos, Deus, alcance essas vidas, alcance esses corações, em nome de Jesus. É que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, que Deus continue te abençoando. Missionário Amém. Salvador, né? Que Deus te abençoe. Foi um prazer a sua presença. Testemunho lindo, né? E hoje o irmão está na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, né? Amém. E eu pergunto para você, você que quer vir aqui contar o seu testemunho, aqui no estúdio do Crente Podcast, na descrição do vídeo aqui embaixo vai ter o contato do Crente Podcast. Entra lá em contato, manda o seu testemunho para você estar aqui e contar o milagre que Deus fez na sua vida. E vai ser lindo e eu creio que vai chegar a muitos corações, muitas vidas, o seu testemunho. E Deus continue te abençoando e até o próximo episódio do Crente Podcast. Amém.